Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou o professor Wagner Oliveira. Seja bem-vindo ao meu canal. E nesta videoaula vamos assistir aqui uma aula de ciências, onde nós iremos aqui abordar o tema, a vida na Terra, ok? Então, sou o professor Wagner Oliveira, mais uma vez, para que você memorize meu nome e vamos junto nesse momento de estudo. Então, a vida na Terra, nós teremos aqui como, vamos dizer assim, como objetivo, desenvolver esta habilidade, que é caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, etc., correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Então vamos lá então, Nós temos aqui, o planeta Terra. Observe que imagem interessante, a Terra e esta camada aqui interessante, que envolve a Terra, parece ser uma camada gasosa, Que será isso, A gente vai no decorrer da aula compreender bem a formação da Terra. Então aqui nós temos, o seguinte, que a Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos. Isso nós bem sabemos, A parte que nós pisamos, por exemplo, é sólida. A água que nós bebemos, os rios, os mares, são líquidos. E gasosos, os gases, o oxigênio, o hidrogênio, enfim, os gases que venham a existir estão nesta categoria de gasosos. Sua estrutura externa, ou seja, toda essa parte de fora, ela pode ser dividida em litosfera, hidrosfera e atmosfera. Professor, o que é isso, Vamos para frente. Então nós temos aqui a Terra, Tá aí toda essa estrutura externa. Nós temos a atmosfera, Nós temos aqui a litosfera e nós temos aqui a hidrosfera. Essas três, formam a biosfera, ok? Então vamos ver aqui cada uma aqui. A atmosfera, que é essa aqui, é a camada de gases que envolve o planeta. Então todos os tipos de gases estão aqui associados à atmosfera. Temos aqui também a hidrosfera. O que é a hidrosfera? É o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente onde? Em oceanos, geleiras, rios, lagos, lagoas, nos depósitos subterrâneos, no ar e nos seres vivos. E temos também aqui a litosfera. O que é a litosfera? É a camada sólida mais externa do planeta. Ela é composta de rochas sólidas e solo. No caso, nós pisamos no solo. Mais aprofundando aí, cavando, nós vamos encontrar as rochas. Então, gente, todas essas três aqui, elas formam a biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que vivem. Esses ambientes podem ser a litosfera, a atmosfera ou hidrosfera, Ela é composta de regiões da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. Os seres vivos estão distribuídos por praticamente todo o planeta Terra, Nós temos animais que estão na água, animais que ficam na terra e também tem animais que ficam, que voam, que ficam mais nessa questão do ar, Vamos pensar nos vírus, nas bactérias, Onde é que eles ficam? Habitam ambientes quentes e frios, úmidos e secos, por exemplo. Conhecer os tipos de ambiente e as interações estabelecidas entre eles e os seres vivos é importante para a preservação da vida. Olha aí, se a gente não conhecer, assim, os tipos de ambiente e as interações que o ambiente faz com os seres vivos, a gente não vai, de certa forma, conseguir elaborar estudos, situações que possam favorecer a preservação da vida. Então tá aí, Temos aí essas três situações. Resumindo, nós temos aqui, O que é a atmosfera? A atmosfera está relacionada ao ar.
a parte gasosa. A hidrosfera, que nós temos aqui, ela está relacionada com a água, né? Hidrosfera, hidro quer dizer água. E aqui a litosfera, que é a terra, né? Solo e rocha, tá certo? As características importantes, isso aqui, ó, vocês vão preencher uma tabela depois sobre isso, ó, da Terra, que possibilitam a presença de vida, tal como a conhecemos, tal como nós vivemos, os animais, faz necessária a presença de quê, ó? De água líquida. A Terra se encontra na zona habitável em relação ao Sol, o que significa que ele está a uma distância nem muito próxima, né? E também nem tão distante da Terra, porque essa distância que não é tão próxima, o que ela ocasiona? Se a Terra fosse bem próxima ao Sol, ocasionaria a evaporação da água superficial, ou seja, dos mares, os rios, lagos, tudo evaporaria se o Sol ficasse bem pertinho. Então, e também e nem muito longe, né? Porque se o Sol ficar muito longe, a água congela. Então tem que estar no lugar certo para manter o que nós temos hoje, né? Que é a condição favorável à vida, a água líquida no caso, né? E também a temperatura do planeta, outro aspecto relevante para a presença de vida. Então temos aí a questão da água líquida e da temperatura, que é outro aspecto relevante para a presença de vida. Também depende da distância em relação ao Sol. Se o Sol estiver muito distante, né, a temperatura com certeza vai ser bem menor do que se o Sol estiver mais próximo, né? E também com a presença do Sol, da luz do Sol, entra aqui em questão que é a composição de gases da atmosfera, como o vapor de água e o gás carbônico, né, que são capazes de absorver e devolver para a superfície a radiação infravermelha, atenuando a perda de calor da Terra para o espaço, mantendo a temperatura média do planeta constante em torno de 15 graus. Olha aí, ó, essa aqui, graus Celsius. É a temperatura média do nosso planeta, 15 graus. Se ele aumentar muito, gente, ou então um pouco mais, meu Deus do céu, né? O calor fica insuportável. Também não pode diminuir muito, porque também não vai favorecer a vida, né? Se nós levarmos em consideração a distância do Sol, né, da Terra ao Sol, distância da Terra ao Sol, nem pode ser muito longe, nem pode ser muito perto. Tem que ser um lugar exato que favoreça a vida, né? E esse lugar exato, né, em relação à temperatura é esses 15 graus aí. As condições para a vida na Terra, né? Entre todos os planetas já conhecidos e estudados, a Terra é o único que abriga seres vivos. Olha aí, só tem vida no planeta Terra. Até agora ninguém conseguiu comprovar que exista vida em outro planeta. Você já parou para pensar por que é possível a existência e a continuidade da vida em nosso planeta? Já pensou nisso? A Terra reúne condições adequadas para abrigar a vida tal qual a conhecemos, que foi o que nós acabamos de ver. Tem água líquida e tem a questão da temperatura, né? Claro, e envolve também toda a sua formação. Na tabela a seguir, algumas dessas condições são comparadas com as de outros planetas do Sistema Solar. Daqui a pouco eu mostro essa tabela para vocês, tá certo? Antes, eu gostaria que a gente citasse alguns seres vivos que habitam cada um, né, dos componentes da Terra. Na litosfera, por exemplo, na litosfera, na hidrosfera e na atmosfera. Lembrando que a litosfera é terra, a hidrosfera é água e a atmosfera é o ar, né? Então, assim, a gente pode relacionar aqui, por exemplo, esses peixes. Onde é que eles habitam? Será que os peixes habitam na atmosfera? Na litosfera ou é na hidrosfera, hein? Claro que é na hidrosfera, né? Os peixes habitam na hidrosfera, muito bem. É aqui onde eles habitam. Hidrosfera, essa palavrinha hidro quer dizer água. Já os animais, né, que estão aqui sobre o solo, estão acima do solo, né, pisando no solo. No caso aqui nós temos essa vaca, né, chiboi. Mas ela, onde é que ela reside? Na litosfera.
E assim, para representar, claro que não tem só isso aqui, né? Os animais que voam, né? Que ficam mais na parte da atmosfera. É claro que eles também vêm para a Terra, né? Que eles pousam, lógico. Mas assim, para categorizar, assim, animais que vivem na água, animais que vivem na terra e animais que vivem também no ar, que conseguem voar. Tá certo? Então nós vamos ver a tabela agora. Para existir vida na Terra, o que precisa ter? Ó? Tem aqui a questão da atmosfera. Como é que tem que ser a atmosfera na Terra? A atmosfera é rica em gases como o gás oxigênio, que é essencial para vários seres vivos. E o gás carbônico principal, né? Gás envolvido na produção de alimento pelas plantas e também na manutenção da temperatura do planeta, que não sei se você lembra, eu falei há poucos instantes, que fica em torno de 15 graus Celsius, né? Temperatura ambiente. Em outros planetas do Sistema Solar, os demais planetas do Sistema Solar apresentam atmosfera que varia em espessura e na composição de gases, algumas das quais contêm gases nocivos, por isso que a vida lá fica praticamente impossível, né? Agora vamos ver aqui um outro elemento aqui, no caso a temperatura, né, que favorece a vida na Terra. Como é que tem que ser, né? A temperatura média de sua superfície é de aproximadamente 15 graus, é isso? Em outros planetas, muitos apresentam variação de temperatura bastante significativa. Em Mercúrio, por exemplo, a temperatura chega a mais de 400 graus durante o dia, porque ele fica bem próximo do Sol. Então lá não tem condição de ter água líquida, né? Caindo para menos de 2170 graus à noite. Então veja bem, né? Aliás, 170 deve ser 217. Deve ter algum erro aqui, né? Porque se está caindo, né? Depois a gente vê essa informação aqui direitinho. E também nós temos aqui outro elemento que é a água líquida, né? Que são os 3 elementos que assim são necessários, são fundamentais para que haja vida na Terra. Então possui quantidade abundante de água em estado líquido. A vida, tal como nós a conhecemos, depende de um meio líquido que possibilite as interações químicas. A água ela é considerada essencial para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Já em outros planetas, em 2018, com base em dados obtidos por uma sonda espacial, pesquisadores encontraram indícios de água em estado líquido em um reservatório subterrâneo em Marte. Olha aí. Essa evidência ainda é objeto de estudo. Não foi detectada água em estado líquido em outros planetas do Sistema Solar. Tá certo? Então veja bem, né, que essa tabela aqui ela faz assim um resumo geral de alguns fatores importantes para a gente poder dizer, né, sobre a existência de vida na Terra. Então espero que você tenha compreendido esta aula, tá certo? E a gente vai aprofundar esse assunto um pouco mais, né, nas próximas videoaulas. Então, desde já, quero assim agradecer a participação de todos, um abraço e até a próxima videoaula.